Seja bem-vindo ao nosso Cast, o seu podcast de soluções empresariais, dicas, vendas e novidades. Olá, nosso ouvinte. Você se considera um bom vendedor? Todos somos vendedores natos, apenas não consideramos isso. Vendemos o tempo todo, seja na hora de convencer sua família, amigos e parentes, ou mesmo oferecendo um produto a um cliente. Vender nada mais é do que convencer uma outra pessoa de alguma coisa que seja vantajosa para ela. Aliás, na venda, tudo se trata de pessoas e saber lidar com elas. Conhecendo sua maneira de pensar e agir ajuda muito nesse processo. E hoje, para nos ajudar a desvendar um pouco as pessoas e aprender a lidar com elas, vamos conversar com a Tayane e a Milena, profissionais do RH aqui da NOS. Olá, Tayane e Milena, sejam bem-vindas ao nosso cast. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Então, o que vocês acham que é essencial para um vendedor na hora de lidar com um cliente? Bom, na minha opinião, o vendedor, ele tem que saber fazer uma leitura do cliente, né? O bom vendedor, antes de qualquer coisa, ele vai ver os sinais que o cliente está dando para ele, né? Daí ele vai começar a fazer essa leitura da forma da abordagem, de como ele imagina que aquilo vai desenrolar com mais facilidade, né? Cada cliente tem um perfil diferente. E cabe ao vendedor ter essa visão, né? De como chegar, como acessar com mais facilidade aquele cliente específico, né? Saber ouvir, né? Tem que saber ouvir a história do cliente, o que ele vai trazer. E aí você descobrir as necessidades que ele quer, né? Sim. Porque é a partir daí que o vendedor vai saber assim, nossa, ele tá me contando uma história de vida dele, mas dentro dessa história de vida ele me mostra que ele necessita de X, Y e Z. Né, do meu produto, ou de algo que eu possa oferecer além daquilo que ele veio procurar, né? Então, ele tem que saber ouvir, e ler nas entrelinhas para saber o que ele precisa vender, até a mais. Sim. Nesse sentido. Afinal, a melhor parte da venda, né, para você vender melhor, você tem que saber ouvir. Você só vai falar se você souber ouvir e saber a dor do cliente. Exatamente. Mas, e o que vocês acham sobre compra consciente? Compra consciente, são um dos novos termos, né? Que surgiram aí, que estão mais fortes. Exato. Olha, eu acho que o cliente, ele tá cada vez mais consciente, né, do que ele quer. Ele não hoje tá mais difícil, assim, você pegar aquele cliente que ele saiu sem saber o que ele quer especificamente, sem entender sobre o produto que ele vai comprar, né? A pessoa está cada vez mais informada, com mais bagagem, então isso é mais um desafio pro vendedor. O acesso à informação está mais fácil, a internet, das pessoas saberem procurar as especificações, de pesquisar, de saber, olha, isso me atende, isso não me atende, e até às vezes saber mais do que o vendedor. Todo mundo sabe de tudo um pouco hoje, isso. né? A informação tá muito fácil. E a pessoa também, hoje em dia é muito difícil, assim, você pegar alguém que vai comprar e geralmente hoje a pessoa que ela sai para comprar, ela sai com a certeza do que ela quer. Por exemplo, eu vou sair para comprar uma calça preta. Então eu já tenho em mente que eu quero uma calça preta. E só. Sua decisão de compra não é na hora, né? Você já sai de casa com ela. Isso. Por quê? Porque as coisas ficaram totalmente diferentes depois da pandemia. Né? Então, essa conscientização nesse quesito também mudou. Né? Hoje a gente tem os clientes que são mais firmes no que eles querem, assim. Então, tá um pouquinho mais complicado, assim, para a gente fazer aquela venda casada, por exemplo. Você vai lá comprar uma calça preta, aí o vendedor vai te mostrar que aquela bota vai ficar muito boa com aquela calça também. Então, o vendedor vai ter que ter um poder de convencimento muito grande para aquele cliente mudar aquele foco que ele já foi. Então, ele já tem essa consciência do que ele quer. E nisso a gente tem que ter muito cuidado para não perder o cliente por conta da insistência de querer que ele compre uma coisa que ele não quer. Né? Então, saber até que ponto eu posso ir. Isso. Né? De ver, tomar o cuidado assim, eu posso ir para comprar vender essa bota até aqui. Porque senão essa pessoa não vai comprar nem a bota nem a calça. E aí é um problema muito sério pra mim. Causa aversão pra marca, é tudo pior. Exatamente. Né? Aí tem também a linha tênue, né? De você ser insistente e chato também, né? E a gente, como cliente mesmo, a gente sabe disso, né? O vendedor tem que ter esse feeling de identificar até onde ele pode ir, né? Nesse quesito. E já que a gente falou num ponto muito importante que vocês tocaram, que é o poder de convencimento. Vocês acham que para um vendedor só uma lábia boa basta? Ou ele tem que ter jogo de cintura, ele tem que saber ver a situação?
Eu acho que não basta, né? Eu acho que o bom vendedor hoje em dia ele tem que estar baseado mesmo assim em estudo. Ele tem que estar bem informado sobre o produto que ele está vendendo, sobre o público-alvo que ele tem. Entender mais ou menos ali qual é o perfil da maioria dos clientes em si, para ele não ser pego tão despreparado assim, né? Cada comércio, cada empresa tem o seu público-alvo, o seu perfil diferente, né? Por exemplo, a gente aqui vende produtos que você não pega, que nem um celular, um carro, um computador. Então, o perfil do nosso cliente é diferente de um cliente que vai comprar um tablet, um notebook, sabe? Então, uma venda diferente. Então, não basta só ele ter lábia, sabe? Ele realmente tem, além do jogo de cintura, ele tem que saber conhecer mesmo o cliente. Quando você conhece, você não é pego desprevenido. Você já tem mais ou menos uma noção do que você pode encontrar. Você foge do embromation, né? Exatamente. Você vai na confiança, né? Quando você fala com confiança, com convicção sobre o produto, o cliente confia no que você está dizendo. Até porque a gente não vende nenhum produto que você está pegando no produto ali na hora. E então é dos diferente. gatilhos, né? Que é a questão da autoridade, de você mostrar que você sabe de Exatamente. produto. E eu acho que, além da lábia, que sempre teve, ele tem que acompanhar hoje o desenvolvimento do cliente. Porque antigamente, né, igual a Milena falou, não tinha questão da informação. Era muito mais da pessoa acreditar no vendedor porque ele tinha autoridade para aquilo. Hoje, beleza, a Milena tem autoridade para falar de certos assuntos, mas eu vou pesquisar e eu posso confrontar. Né? Do mesmo jeito um vendedor, eu posso muito bem ir lá comprar um carro X e ele me falar um monte de coisa, não sei o que, nananã, e eu pegar ele no pulo porque ele falou que, sei lá, o aro da roda não é igual porque eu pesquisei lá nos sites e tal. E aquilo acaba com o vendedor. O mínimo detalhe quebra a perna, né? Quebra a perna, porque ele vai falar assim, não, você não sabe. Eu sei de um negócio mais que você. Então não me cabe, você não é autoridade, eu não tenho confiança, porque se você me falou isso, o que mais você não me falou de errado? E aí gera aquela pulga atrás da orelha que ele vai procurar alguém mais assertivo, que tenha autoridade para falar daquele produto. E aí você perde a venda. Então, já fica esperto, pessoal. Pesquisem, entendam o que vocês estão vendendo. E agora, um terminho que está muito popular ultimamente, que é inteligência emocional. Qual que é a importância da inteligência emocional para eu fazer uma venda? Eu acho que 100%, assim, né? Tanto o cliente hoje em dia tá bem mais, tá trabalhando mais isso, o vendedor também tem que estar, né? Eu sempre acredito que dentro de uma venda, o principal ponto ali do vendedor, independente de qual seja a área, de qual seja o produto, ainda é o encantamento, né? A gente tem que trabalhar com isso, né? Hoje mesmo, na hora do almoço, eu estava conversando com as meninas sobre isso, né? Que a gente está cada vez mais exigente como cliente, né? Então, os vendedores, eles têm que estar atentos a isso, né? Não é mais qualquer coisinha que a gente vai cair, né? Tá todo mundo muito bem treinado ali, sabe? E a internet vem para facilitar muito isso. Tem muito curso no YouTube, tem muita gente aí de nome no mercado falando só sobre inteligência emocional. E as pessoas estão se apegando cada vez mais a isso, até porque isso foi como se fosse uma não é nem bengala que eu posso dizer, mas como se fosse uma ajuda que as pessoas tiveram até para passar esse momento difícil que a gente passou. Sim, então claro. as pessoas tiveram que se fortalecer mentalmente falando, né? E essa parte da inteligência emocional, ela vai ficar agora para sempre, assim, sabe? Então, assim, tá bem escasso os bobinhos, né? E as pessoas mais frágeis estão se agarrando nisso também. Então, tem tudo a ver com a venda em si, sabe? E a nossa vida é uma venda, tudo é venda, né? A gente do RH, por exemplo, a gente vende a empresa pro candidato. O candidato se vende pra gente. Tudo isso aí também entra nessa questão de venda, de inteligência emocional, de resiliência, sabe? Desses gatilhos que a Tayane tá falando. Uma coisa ligada na outra. Eu entendo nesse A primeira sentido. impressão, né, que a gente dá é muito importante também para o cliente, porque, né, igual a Milena falou da questão do recrutamento e seleção, que é uma venda, que o candidato tem que se vender para a gente, Sim. do mesmo jeito que quando a gente faz a busca pelo candidato, a gente tem que vender a empresa para trazer ele para a gente. Então, assim, como que a gente
chega nessa pessoa, né? Como a gente fala, como que a gente aborda, ou como que o candidato fala com a gente, tudo isso faz diferença. Então, a gente tem que encantar o candidato, contando as coisas da empresa, né? Trazendo os benefícios, o lado bom de estar aqui, de trabalhar, do crescimento, né? Do mesmo jeito que ele vai trazer coisas boas dele. Né? Falar o que ele quer, o desenvolvimento que ele tem, né? Que ele vai ter com a gente, o que a gente vai ganhar com a contratação dele. Então, tudo isso é uma venda e que tem que encantar um ao outro, é recíproco. Do mesmo jeito para qualquer venda, né? Então, a pessoa também tem que ter inteligência emocional do autoconhecimento, para saber o que eu vou falar, como é que eu vou agir, né? E saber entender o outro também. Além de me avaliar o outro, avaliar o ambiente. Saber somar tudo é importante, né? Ainda mais dentro de uma venda. E, para terminar, gente, para vocês duas, quais são as principais habilidades que um vendedor tem que ter? Eu acho que um bom vendedor, ele tem que ter uma boa comunicação, né? Comunicação, para mim, é a base de tudo, em qualquer lugar. Comunicação tanto falada como gesticulada, sabe? A comunicação imagem corporal. Não verbal também, ela é muito importante. As pessoas às vezes esquecem disso, né? Às vezes a pessoa se foca tanto no quesito assim, eu vou falar isso, isso e aquilo, eu tenho o script, é importante, mas você tem que incorporar a sua fisionomia, o jeito que você vai gesticular com aquilo que você está falando. Tem que ser um conjunto da coisa, né? Não adianta só você ter um script e falar, oi, boa tarde, tudo bem? E sua cara tá com uma expressão totalmente diferente do que você está tentando dizer. Então, eu acho que a comunicação, ela é um pilar para qualquer função, né? E para venda principalmente. Assim como as vendas casadas, nossos gestos também têm que ser casados. Exatamente. Fazendo a piadinha de vendedor. E para você, Tayane, qual é a principal habilidade que o vendedor tem que ter? Como a Milena disse, essa questão da comunicação é muito importante e de ver o outro, de saber a necessidade do cliente. De olhar, ver nas entrelinhas é importante, saber o que ele precisa, o que ele quer. Então, assim, é entender, não é ser aquele vendedor que só fala assim, você tem que comprar isso, não sei o que, isso é bom pra você, só que eu sei o que é bom pra mim. Então, assim, ele tem que ter essa sensibilidade também com o cliente. Eu acho que isso também é importante. É quase uma entrevista, né, com o cliente. Uma entrevista inicial para entender as necessidades. Isso, vai fazer o briefing. As dores, né, que a gente estava falando no início. Justamente. Sim, muito obrigado, meninas, pela contribuição de vocês. Vocês com certeza enriqueceram ainda mais o nosso cast. E para você, ouvinte, que vai ficando por aqui, fique de olho no próximo episódio. A gente vai trazer mais convidados. A gente está adotando um novo formato. E siga nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e agora no TikTok. Um abraço, pessoal, e até a próxima.